created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é Silvio Pinheiro do canal Jovem Cristão TV, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Jovem Cristão TV, se inscreva aqui dentro do canal para estar recebendo as notificações. Clica no sininho, deixa o teu gostei, compartilha esse vídeo, tá bom? Com os teus amigos. Então é importante você clicar no sininho para estar recebendo as notificações. O que é o despertar, né? Ou conhecido também como despertar da consciência, ou o despertar da consciência cósmico, né? Quando a gente fala desse assunto, a gente é taxado como louco ou como doido, mas é algo que é muito vivo, né? Ainda mais quando a gente está dentro de alguma igreja, a gente cita esse tipo de coisa. Vou contar uma história para vocês. Eu era de uma igreja, né, uma determinada igreja, e quando começava esses assuntos, a gente é taxado um pouco de louco por não estar indo assim de acordo com aquilo que o sistema está querendo da denominação, né? E alguns pastores sabem que esses assuntos existem, né, como teoria da conspiração, UFOs, OVNIs, né, igrejas envolvidas com ocultismo e tantas outras coisas. Mas quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente é achado como estranho ou louco por não estar, né, indo de acordo com o sistema que esses pastores colocam. Mas, como já falei, alguns deles sabem que isso existe. Então, assim, muitos evangélicos têm esse assunto e cristão como algo místico ou esotérico, mas não tem nada de muito místico nisso, esotérico. Na verdade, você pesquisar sobre teoria da conspiração é algo que já é bastante velho, né? Sobre cidades intraterrenas, o que isso significa? Sobre civilizações perdidas, né? Que possam existir na face do mundo ou que são civilizações pré-diluvianas, né? No caso também antediluvianas, que foram antes do dilúvio, e civilizações que possam até ter sobrevivido ao dilúvio. Isso vem a teoria de que possa ter existido cidades e civilizações perdidas e que ainda possam existir em alguma cidade subterrânea, né? Então tudo isso é despertar, né? O que é o despertar? É pessoas que buscam esse tipo de assunto que não é muito falado na mídia. E um desses assuntos é isso: civilizações perdidas, teoria da conspiração, OVNIs, por que não, né? Além do mais, que a Bíblia é cheia de teorias que esses seres existem, né? São bem ou são do mal, eu já falei aqui meu ponto, que eu acredito que são do mal, mas tem pessoas que acham que são do bem, né? Aí vai a ideologia de cada um, o que cada um acha, né? Mas assim, a gente está aqui nesse mundo por pouco tempo, a gente tem que aproveitar, não é verdade? Então assim, não tem nada de muito místico nisso, não tem nada de muito esotérico nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito acordada para esse tipo de assunto e eu fui, por um tempo, o pastor na qual eu era tentou fechar os meus olhos. Não, você não pode pensar assim, você não pode falar sobre esse tipo de assunto, sobre OVNI ou coisas desse tipo, não pode, né? Ou então eles são demônios e eu até concordo com ele nesse ponto, mas é algo que ele tentou um pouco que tipo fechar, você tipo assim, ó, não busca esses assuntos não, busca mais em Deus, busca mais assunto da Bíblia, mas é algo que a gente não pode deixar de falar, porque envolve o mundo, envolve a história, envolve acontecimentos, né? Às vezes pessoas somem do nada, né? Em determinado país pode ser alguma sociedade oculta ou pode ser não, né? Ou não. E depois a pessoa aparece não sei aonde como se fosse uma lavagem cerebral. Isso tudo envolve o que? Teoria da conspiração, UFO, sociedade secreta, coisas que a igreja está muito fechada para isso, sabe? E eu aconselho você que
estar desperto a respeito disso, você procurar mesmo esses assuntos, né? Se existe ou não civilizações no mundo, que algumas pessoas têm contato, outras não, né? Principalmente no centro-oeste do Brasil, Serra do Roncador e tantas outras coisas que a igreja ainda está muito fechada para isso. Eu acho que é hora de a gente começar a falar sobre esses assuntos, sobre civilizações perdidas, né? Ah, não, só quero falar sobre a Bíblia, amém. Mas tem pessoas que querem pesquisar mais a fundo. E lembrando que a Bíblia é cheia de enigmas, né? Muitos enigmas, né? Adão, da onde Adão veio, além que Deus construiu Adão, mas onde ele habitou, né? Se ele teve mais que um filho além de Sete, né? Porque Caim, né? Quando ele foi expulso, né? Ele foi embora, foi amaldiçoado, foi para uma outra cidade, né? Isso significa que ele teve também filhos, ele teve também família. Isso significa que quando ele saiu da parentela dele, da família dele, ele já existia pessoas. Ora, se já existia pessoas durante o período de Eva e Adão, da onde eles vieram? Da onde eles vieram? Da onde eles vieram? Quais os pais dele? De que civilização eles são? Então, são questionamentos que a gente faz quando a gente lê a Bíblia. E quando a gente começa a ler a Bíblia, vem muitos enigmas. Tem Ezequiel, a passagem de Ezequiel também, cheia de enigmas. Os anjos que ele ali teve contato, né, são um tipo de hierarquia angelical. E também tem igrejas que são fechadas para esse tipo. Outros associam com OVNIs. Pode ser, pode não ser. Eu acredito que não, né? Eu acredito que eram anjos mesmo. Mas é muito interessante, né? Aquela parte que fala sobre quando Ezequiel, né, diz não, as suas asas eram como rodas, né? Isso pode significar naves, talvez, mas eu não acredito que sejam OVNIs, né? Se existe ou não vida lá fora, né? Se existe outra civilização, se é permitido esse contato ou não. Eu acredito em que nessa pauta? Acredito que vamos descobrir futuramente, né? Se nós somos o único ou não, né? A raça humana. E ainda tem os serizinhos, né? Que vão lá, que estão destinados, como dizem Apocalipse, para o fogo, né? Para o inferno. Então, assim, são questionamentos que a gente faz, né? O que é a Matrix, sociedade secreta, porque então eu vou indicar aqui um canal, não estou recebendo nada para estar recebendo para falar desse canal, mas é um canal que fala muito sobre isso, que é o canal até Casando o Verbo para a comunidade fechada. Ele até fala muitas coisas, eu estou aprendendo muitas coisas. Fala de Deus, mas fala sobre civilizações, a origem do ser humano, né? Que não existe só um tipo de DNA e que o inimigo realmente, quando a gente lê a Bíblia, vem vendo que o inimigo ele vem tentando perverter o teu sangue, o DNA do homem, que é muito importante e que inclusive, né, é também citado por muitos livros, né, como Zohar, livros cabalísticos e até aquele rabino, me esqueci o nome dele, mas ele fala muito sobre isso também. Então, assim, vem muitos questionamentos, da onde o ser humano surgiu, o sangue, da onde vem, isso tudo está envolvido também com a Bíblia, civilizações, se existe ou não civilizações, as civilizações que pertencem ao Criador ou não, ou se são demônios, são questionamentos que a igreja não deixa a gente fazer. Diz, não, isso tudo é demônio. Não é bem assim, a gente tem que estudar, né? E principalmente outra também questão, se Caim saiu para outra cidade, ele teve família, pelo que aparenta, significa que Adão e Eva não eram os únicos, né, da civilização.
que existia pessoas já no período de Adão e Eva. E aí vem o questionamento, da onde são? Da onde vieram, né? Essa resposta eu já sei, né? Que isso responde totalmente o livro de Enoque, né? O livro de Enoque fala bastante isso. Para você que não conhece, dê uma pesquisada, porque fala a respeito da segunda rebelião, né, que aconteceu, dos anjos que desceram antes da hora e tiveram filhos e filhas, se encantaram pelas filhas dos homens e tiveram os néfilis, né? E são assuntos que a igreja não fala e que a gente precisa pesquisar. Chegou a hora da igreja começar a falar sobre esses temas, né? E também temas que a igreja não gosta muito de falar, que é sobre machismo, feminismo e sexualidade. Eu acredito que a igreja precisa se despertar para isso, né? E quando a gente fala isso, você pode dizer assim, não, ele está querendo causar revolução, ele está querendo causar divisão. Não, não estou querendo causar divisão. Eu estou querendo que a igreja e as pessoas desperte sua mente para conhecimentos, né? Conhecimentos que também estão dentro da Bíblia, não está fora da Bíblia, mas saber a origem daquilo, né? Então, com isso eu me despeço aqui do canal Jovem Cristão TV, que você possa estar entendendo esse vídeo. Não quero aqui que você pense, não, ele está tentando me desviar. Não estou tentando desviar ninguém, mas que você possa pesquisar. E esse canal Casando Verbo e tantos outros, né, falam muito sobre isso, né? Além da Bíblia, livros como o Zohar, a Torá, né, outros livros judaicos falam muito sobre isso, né? Em respostas que muitos pastores não têm, nem missionário tem. É necessário a gente pesquisar, abrir a nossa mente, quebrar esse sistema que está aqui dentro da mente. Não posso falar isso porque é tudo do capeta. Não é bem assim. A gente precisa quebrar isso e entender realmente, né, se Adão teve outros filhos, né, o tamanho de Adão, porque pelo que eu sei, Adão ele era muito alto, né, da estatura de um gigante. A respeito se ele povoou estrelas, porque tem rabinos por aí que falam até que Adão ele povoou Marte. Para você pode achar uma loucura, né? Mas é apenas uma teoria. E é assim, a gente vai aprendendo no conhecimento e tudo fica na teoria daquilo que a gente aprendeu. Por isso que é importante o conhecimento.